Deus continua abençoando, preciosos irmãos, preciosas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e que Deus, pela sua misericórdia, possa conceder a você vitória em tudo. O que precisamos, pela graça de Deus, é ter vitória. Vitória no casamento, vitória como pai, vitória como empregado, como patrão, ser uma pessoa vitoriosa. Mas o irmão Branham, na mensagem Cristo e Mistério de Deus Revelado, ele diz assim: nós somos a vitória. Nós somos a vitória. Então, a vitória, ela é aquilo que você conquistou, né? Amigo que você conquistou, você é vitorioso. E não é pouco a conquista que nós tivemos, pela graça de Deus, né? Sem Deus nada faz. Mas vencemos a Trindade, vencemos o batismo nos títulos, vencemos o mundo, que Jesus disse: eu venci o mundo, vós também vencereis. Jesus disse que nós também ia vencer. Ele não disse: eu venci o mundo, mas vocês não vai vencer. Não, eu venci o mundo e vós também vencereis. Mas no mundo terei aflição. A aflição não tem jeito. A aflição, ela faz parte da nossa vida aqui. Sempre temos uma aflição, mas são vitoriosos. Na mensagem Eu Sei, o irmão Branham disse: nós perdemos batalha, mas não perdemos a guerra. Existe uma diferença entre batalha e guerra. Lá no céu teve guerra, porque quando tem guerra, guerra tem vencedor. A guerra, ela só termina com a vitória, ou de um lado ou do outro. E a vitória lá no céu foi de Deus. Mas houve guerra no céu. Houve guerra no céu. Houve batalha e houve guerra, né? E a batalha é aquilo que você luta, mas recua. Depois se arma de novo e volta. Então é batalha. Agora a guerra é uma coisa que tem que ter um ponto final de um lado e do outro. E nós temos, na verdade, nós temos 3 guerras, né? O número 3 é o número de perfeição. Nós temos 3 guerras. A guerra teofânica, que foi lá no céu, Deus ganhou. Através da teofania de Miguel. Miguel é Cristo. Na teofania de guerreiro. Venceu. E quando venceu, ele expulsou o derrotado de lá. Ele expulsou o derrotado de lá. O interessante da guerra é que conforme a pessoa vai avançando, aquele lugar que ela vai avançando é dela, né? E aquilo que a pessoa se recua, ele perde. Ele perde quando se recua. Ele ganha quando ele avança. Ele ganha quando ele avança. Tem uma parte de terra aqui no Brasil que não era do Brasil um tempo. Pertencia aí a um outro país vizinho. Mas quando o Brasil guerreou contra os países, aonde o Brasil, o exército do Brasil ia caminhando, era dele. O outro recuando, estava perdendo sua própria terra, não recuar. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: Deus não se agrada naquele que se recua. Porque se você recua, você perde campo. Se você recua, você perde terra. E quem vai empurrando você, vai conquistando o que é seu. Vai conquistando o que é seu. Então, a maneira não é recuar. Mas nós perdemos batalha, mas não perdemos guerra. Então a primeira guerra que teve foi no céu.
foi a guerra teofânica. A teofania guerreou contra a teofania. E aquela que estava ao lado de Miguel, ela venceu e conservou no céu. E aquela que perdeu foi expulso e virou demônio. Agora tem uma religião que ela ensina que os demônios desceu aqui na terra, aqueles anjos caídos, e gerou filho. E esse filho que foi gerado, esse filho foi chamado de gigante. Tem uma religião que ensina assim. Até, se eu não estou aqui me enganado, deve ser a testemunha de Jeová. Essa religião ensina que aqueles filhos de gigantes que nasceu ali em Gênesis, ali antes do dilúvio, era anjo que caiu do céu e possuiu as mulheres e geraram. Até que fala assim, vendo Deus, que os filhos de Deus se inclinava para o filho dos homens, se uniu com a filha dos homens e isso aborreceu Deus. Filho de Deus e filho dos homens. Aí Deus veio e fala, aborrecido de ter feito o homem sobre a terra. Aquela linhagem que segundo essa religião aí fala que é gerado por anjo, aquele ali era filho de Caim. Ou melhor, era os filhos de Caim. Eram os filhos de Caim. Os filhos de Caim, eles formaram uma linhagem forte, de homem gigante. Mas a palavra gigante, se nós for ver a palavra gigante, ela tem vários significados. Porque um homem que estuda, o cientista, ele é um gigante. Ele é um gigante porque ele faz invenções, não quer dizer gigante no físico, um corpão grandão aí de 2 metros, 3 metros. Que nem o Golias, né? Golias tinha lá mais de 2 metros. Mas não é, quando a Bíblia fala gigante, não está se referindo a gigante tanto no físico. Às vezes é, mas às vezes não é. E a descendência de Caim se tornaram gigantes, porque eles se tornaram inventores. Eles foram cientistas. A descendência de Caim, eles foram cientistas. Porque no começo era assim. Era o jardim do Éden. Adão e Eva viviam ali. Tudo era paz, tudo era eternidade, tudo produzia automaticamente em perfeição. Depois veio a queda. Aí veio a queda. Na queda, Deus fala com Eva. Deus fala primeiro com Adão. Maldita é a terra por tua causa. Olha bem, amaldiçoa a terra. Maldita é a terra por tua causa. E ela já não produzirá mais como produzia. Ela vai produzir abrolho, todas essas coisas juntas. E tu comerás com o suor do teu rosto. Quer dizer que agora a coisa não era mais automática, mais simples, tinha que suar para comer. Aí já vem essa sentença, com o suor do seu rosto comerá. Isso Deus conversando com Adão. Mas a terra já foi amaldiçoada, Deus falou, maldita é a terra por tua causa. Então ela vai produzir joio, essas coisas aí, porque por tua causa. Quando ele chega na mulher, ele fala para a mulher assim, multiplicarei. Aí na mulher veio a multiplicação. Atuadores. Eu multiplicarei a tua dor do parto. E aí ele veio da mulher e o teu desejo é para o teu marido e ele te dominará. Aí hoje não aceita isso, né? Que o homem domina a mulher, mas Deus falou para Eva, teu desejo para o teu marido e ele te dominará. Esse negócio de o marido ser o cabeça da mulher, isso aí é Deus.
Isso não é o homem que colocou essa posição, isso aí é Deus. E se é Deus, Deus sabe o que faz. O irmão Branham falava com o Billy Paul, Deus sabe o que faz. Então não vamos discutir com Deus. Quem somos nós para discutir com Deus? Como disse Paulo, quem é tu, criatura, para discutir com o teu Criador? Quem é nós para discutir com Deus? Por acaso o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro de honra e barro para desonra? Não tem direito ele é oleiro. E a massa depende dele, ele não depende da massa. Então nós encontramos que depois dessa queda, o Adão gerou o Abel foi cuidador de ovelha. Caim foi lavrador. Os dois mudou de profissão. Os dois, cada um tomou um rumo na profissão. O Caim foi lavrador, lavrar a terra. Enquanto que o Abel foi cuidar de ovelha. Foi pastor de ovelha. E quando o Abel ofereceu o sacrifício, vocês me ajudam aí, eu quero ver, eu troco de palavra, viu? Eu troco muitas vezes de personagem. Essa é uma coisa que eu faço e que não podia fazer, mas faz. Então o Abel, ele foi oferecer o sacrifício a Deus. O Caim também foi. Tinha diferença também. A diferença não estava agora só em profissão. A diferença veio de longe, né? Era pai diferente, um era filho da serpente, outro era filho de Adão. Um era lavrador, outro era cuidador de ovelha. Vê que não anda junto. Não tem a mesma natureza. Aí o Abel foi oferecer o sacrifício, o Abel ofereceu o cordeiro. Porque o Abel, ele teve a revelação que Jesus morreria pelo povo. Então ele ofereceu um cordeiro já olhando para Jesus. Mas o Abel não foi o primeiro a oferecer o cordeiro. O Abel não foi o primeiro. O primeiro a oferecer um cordeiro pelo pecado foi Deus. Primeiro a oferecer o pecado, primeiro a oferecer sacrifício pelo pecado foi Deus, que ele matou um cordeiro para remir Adão e Eva. Matou um cordeiro para remir duas pessoas, Adão e Eva. E com a túnica, com a pele do cordeiro, fez uma túnica e colocou nos dois. Meu irmão Branham disse que aquela túnica estava sangrando quando colocou sobre Adão e Eva, que eles saíram do jardim. O irmão Branham que disse que Adão ponhou o braço no ombro de Eva e saíram. Com aquela túnica. Deus não dispensou os dois do jardim. Os dois não saíram do jardim sem antes Deus remi-lo e vesti-lo. Embora, irmão, que nós nunca vi Adão e Eva adorar mais Deus. Pode ser que adoraram, mas a Bíblia não mostra. Os dois adorando mais Deus. E nem ensinava como adorar a Deus, porque o Abel ofereceu o cordeiro por revelação, porque não foi por ensinamento de Adão. Então ele não ensinava. Ele gerou 70 filhos, Adão com Eva. Está na mensagem A Arca. Na mensagem A Arca, o irmão Branham prega a mensagem chamada A Arca. Ele fala, os dois gerou, segundo o historiador,
os dois geraram 70 filhos, entre homem e mulher. Mas não encontra Adão fazendo altar. Abel fez. E que nem Caim fez. Caim fez o altar, Abel fez outro. O problema de Caim não estava no altar. O problema de Caim não estava no altar. O problema de Caim estava no que estava sobre o altar. É o que estava sobre o altar que fez a diferença. O Abel ofereceu um cordeiro no seu altar, o Caim ofereceu legumes. Ele ofereceu legumes. Porque Caim tinha uma ideia de Deus e Abel tinha outra. Até aí também tinha diferença. A ideia de Abel é um cordeiro morrendo para remir o ser humano. Por isso ele ofereceu o cordeiro. E olhando pelo retrovisor, olhando para frente, ele viu Jesus no Calvário, o Abel. Olhando pelo retrovisor, olhando para trás, ele viu Deus matando um cordeiro para remir seu pai e sua mãe. E a túnica que ele usava era desse cordeiro. Deus usou sangue para remir e usou a pele para o vestir. Então o Abel olhou para trás e ele viu Deus matando um cordeiro. Então Abel não foi o primeiro a matar um cordeiro. Não foi o Abel primeiro. O Abel imitou Deus. Ele olhou Deus matando um cordeiro para remir seu pai e sua mãe, fazendo túnica, e ele foi ali. Por isso que ele se inclina a ser pastor de ovelha, porque ele viu que tinha algo especial em cordeiros. Porque foi cordeiro que Deus pegou para remir Adão e Eva. Então, olhando para trás, ele via Deus matando cordeiro. Olhando para frente, ele via Deus se tornando um cordeiro. Aqui ele está oferecendo um cordeiro, mas na frente ele está se tornando um cordeiro. E o Abel, olhando para frente, via Deus se tornando um cordeiro. Olhando para trás, ele via Deus oferecendo um cordeiro. E ele ficou no meio. E no meio ele ofereceu o cordeiro. O Caim, olhando para trás também, ele viu a sua mãe com o seu pai colhendo folha de figueira e fazendo aventais, fazendo veste. Porque antes de Adão receber a túnica do cordeiro, ele já tinha uma veste que eles mesmos tinham feito. Eles tinham feito já veste de folhas para se cobrir. E o Caim olhou para trás, ele viu os seus pais vestidos. O primeiro vestido que eles vestiram foi a folhas, fizeram de folha. E Caim, ele cria que a sua mãe tinha comido maçã, por isso que pecaram. A ideia, a crença que comeram maçã vem de Caim. Caim, porque o Mambrado disse tudo começa em Gênesis. Tudo que nós temos começa em Gênesis. Gênesis é celeiro. O livro de Gênesis quer dizer celeiro. Tudo começou em Gênesis. Então o Caim viu que a sua mãe com seu pai comeu maçã. Eles foram colher a folha para fazer veste. O Abel já via diferente. O Abel já viu que a serpente possuiu Eva. E nasceu Caim. O Abel sabia que Caim era filho da serpente. O próprio Caim não sabia quem era seu pai. Para ele, o pai dele era Adão. O Caim. Para ele, seu pai era Adão. Né? Mas a queda veio comendo maçã. O Abel já viu que o pai de Caim era a serpente, que eles caíram, a Eva caiu pela essa via sexuais. E quando ela chegou em Adão, ela já era uma mulher possuída pela serpente.
e grávida da serpente. Porque muita gente, irmão, muitos, crê que a Eva gerou gêmeos, Caim e Abel, de dois pais. Hoje nós temos prova aí, na ciência, e não é uma, duas, é bastante, que tem muita mulher que tem gerado gêmeos, filho de dois pais. Isso aí está provado pela ciência. Isso aí começou lá no Jardim do Éden, o gêmeo nascido de dois pais. O gêmeo nascido de dois pais. E o Abel sabia que o Caim não era irmão dele por parte de pai, mas sim era irmão por parte de mãe. Porque a palavra Eva significa mãe de todo ser humano. Eva, mãe de todo ser humano. Adão não significa pai de todo ser humano. A palavra Adão não significa pai de todo ser humano. Não significa. Então, porque não era mesmo. Então, o Abel, vendo Deus oferecer o cordeiro, foi também oferecer. E olhando para frente, ele viu Deus fazendo o cordeiro. O Caim, olhando para trás, ele viu a sua mãe comendo maçã e colhendo folha de figueira para fazer ventais. Aí ele falou, se ela comeu maçã, e se ela colheu folha de figueira, ela, com meu pai, então eu vou oferecer legume. Vê a continuação, irmão, a continuação começa lá dentro do Jardim do Éden, a continuação aqui do lado de fora. O lado de fora continua o que aconteceu do lado de dentro. Deus matou um cordeiro dentro do jardim, Abel mata fora. Adão e Eva colheram folha de figueira lá dentro do jardim, agora aqui fora Caim oferece legumes, porque cria que a sua mãe comeu legumes. Comeu legumes. Tanto Abel como Caim estava baseado a sua ação, seu sacrifício, sua fé, no que eles viram acontecer dentro do jardim. E eles queriam dar continuação para o lado de fora. Por isso que a Caim foi aos legumes, porque a sua fé era legumes, era maçã que a sua mãe tinha comido, era folha de figueira que a sua mãe tinha feito aventar, era com seu pai. Só que o Caim não vê que Deus reprova a veste de Eva com Adão. Deus reprova. E Deus transforma a serpente em rastejar, moendo, tirando seus ossos, sua voz. Caim não via nisso. Caim não via a reprovação de Deus. O duro não vê que Deus está reprovando aquilo. Não vê, a pessoa não vê Deus reprovando, a pessoa só vê Deus aprovando. Se ele vesse Deus reprovando, o homem faz, mas Deus não aceita. Deus aceita o que ele faz. Deus não aceita o que o homem faz. É duro dizer isso, mas é verdade. Deus não aceita o que o homem faz. Deus aceita o que ele faz. Porque tudo que está na natureza é Deus que fez. A árvore, o ares, a água, tudo foi Deus que fez. O Mombrana disse, aquela árvore é bonita, é linda aquela árvore, mas ela é feita de cinza vulcânica. Ela é feita de cinza, aquela árvore. Só que Deus deu uma vida para ela. A vida que está na árvore é de Deus, mas ela foi feita de cinza vulcânica. Então tudo, sem Deus não tem vida.
Sem Deus não tem vida. Então, o Caim, ele pensava em um Deus grande. Ele pensava num Deus grande. E se ele era um Deus grande e bonito, um Deus grande e um Deus bonito, e por ele pensar assim, ele fez um altar. O altar, a oferta que ele ofereceu, era baseado no que ele via em Deus. Grande, bonito, porque ele colocou flores, lembrando que ele colocou flores, legumes. Ele gastou tudo com a natureza, ele foi na natureza. O Caim foi na natureza. E ele, como ele era lavrador, ele ofereceu fruto do seu trabalho. Tudo que ele ofereceu era suor dele. Ele oferecia o que ele plantou, o que ele lavrou para Deus. E o Abel ofereceu também o que ele cuidou, que era a ovelha. Mas só que o Abel, ele foi na onde Deus estava lá no princípio, matando o cordeiro e a túnica usando para Adão e Eva. O Caim foi no avental e na maçã. Então o seu altar, que os dois ofereceu, era um altar seguindo, era um altar seguindo exemplo. Era um altar olhando para trás e fazendo o que viram. Fazendo o que viram. Por isso que para Caim teve revelação. Ele teve revelação porque ele viu Deus reprovando a veste da sua mãe com seu pai, viu Deus transformando a serpente em rastejar. Ele viu que Caim era filho da serpente, que a serpente possuiu sua mãe. Abel viu que a sua mãe gerou gêmeo e era de diferente pai. Abel não era brincadeira. Um homem que tem revelação, irmão, glória a Deus, aleluia, para um homem que tem revelação, para um homem que sabe o que está fazendo. Como disse o William Branham, eu gosto de ouvir um homem que sabe o que fala. O irmão Branham fala isso. Eu gosto de ouvir um homem que sabe o que fala. Se o irmão Branham gostava, nós também gosta. Porque quem crê no profeta como profeta recebe o galardão do profeta. E o galardão do profeta é ser igual ao profeta. É ser igual ao profeta. Então, voltando lá em Adão e Eva, que nós não vimos mais os dois adorando Deus, porque eles adoraram Deus dentro do jardim, que Deus descia toda a tarde e eles adoravam a Deus, os dois. Mas fora do jardim nós não vemos mais. E nem ensinar seus filhos como fazer. Não vê mais, porque o primeiro de fazer um altar foi Abel e Caim, mas não vê Adão e Eva fazendo altar. Se não fazia altar, não adorava. Você pergunta por que ele não adorava? Se ele adorava dentro do jardim, por que não adorava por lá de fora? Porque ele sabia que aquele caminho que Deus descia foi... O irmão Branham usa uma palavra na mensagem Ordem da Igreja, Nossa Nova, que aquele caminho foi entupido. Eu estou usando essa palavra entulhado aí, mas o irmão Branham usa outra palavra que eu não me lembro. Aquele caminho foi
Aquele caminho foi paralisado. Jesus, quando morre, ele volta, ele desentulha aquele caminho. Ele abre de novo aquele mesmo caminho, Jesus. Ele abre o caminho de volta, ele desentulha ele. Aí, foi aí que Jacó teve a visão, anjo subindo e descendo sobre uma escada. E Jesus disse, eu sou a escada que anjo subia e descia, que Jacó viu. E eu sou o caminho. Então aquele caminho era a escada que Jacó viu. Que anjo subia e anjo descia. Anjo subia e anjo descia. Anjo sobe, levar a nossa presença para Deus, e anjo desce trazendo a resposta. Para nenhum anjo de Isaías 6. Porque o serafim que entrou no templo e saiu do templo com uma brasa para queimar o lábio de Isaías com a tenaz. Então, quando o Abel ofereceu seu sacrifício, e Deus desceu no sacrifício de Abel, e Deus desce como fogo. E queimou o sacrifício de Abel. Queimou, e a fumaça subiu, e Deus subiu na fumaça. E a Bíblia diz assim, Deus agradou da gordura do sacrifício de Abel. Deus agradou da gordura. Deus agradou da gordura do sacrifício de Abel. E subiu na fumaça. O altar de Caim não foi de jeito nenhum nem visitado por Deus. Começou a murchar os legumes, as flores começou a murchar, e a tarde chegou, a noite chegou, nada de resposta de Deus no sacrifício de Caim. E Caim, nessa altura, Caim já viu que seu sacrifício foi reprovado. Essa é a segunda reprovação, hein? Essa é a segunda reprovação. Primeira reprovação, Deus reprovou a veste de Eva e Adão. A segunda reprovação agora é reprovar o culto de Caim, porque estava na mesma linha, porque estava no mesmo propósito. De folha, legume, a mesma coisa da árvore. Simplesmente Caim estava dando continuação naquilo que Deus tinha reprovado. Ô, irmão, batismo no Pai, Filho e Espírito Santo, isso é reprovado por Deus. A pessoa vai na água só tomar banho. Santa Ceia com pão cevados, sem vinho puro, sem lavar pé, está reprovado por Deus, já está reprovado. Mas ele continua ainda, os filhos vêm, continua naquilo que viu o pai fazer. Esse que é o problema, viu o pai fazer lá atrás, o filho está fazendo aqui na frente. E o pai foi reprovado lá atrás, e o filho também vai ser, mas ele não vê a reprovação. Ele não vê a reprovação. Ele não vê a reprovação. O irmão Branda chega a falar na mensagem Pecado Imperdoáveis. O irmão Branda fala que um hino só na igreja, ele pode estragar toda a reunião. Uma reunião de 2 horas de pregação, de louvores, de testemunho, um hino pode estragar tudo isso. Um hino, como uma mosca pode estragar um prato de comida. Como um fio de cabelo pode estragar um bom prato de sopa. Não precisa muita coisa para estragar, não. Não precisa muitas coisas para estragar, não. E quando o Caim viu que o seu culto foi reprovado,
Ele viu que foi reprovado, porque a maneira de ser aceito é Deus receber. A maneira de Deus aceitar a nossa oração quando Ele recebe. A maneira de Deus aceitar o nosso culto quando Ele recebe. Quando Ele não recebe, Ele reprovou. Ele reprovou. E se nós for entrar nisso aí, irmão, é um campo sem fim, porque entra casamento que é a escolha do homem, não é a escolha de Deus. Casamento que está na escolha do homem, Deus não está naquilo. Deus nunca escolheu aquela mulher por aquele homem, nunca escolheu aquele homem por aquela mulher. Os dois se escolheram. Aquele casamento de Rebeca com Isaac, que é o casamento modelo, oração. Senhor, mostra qual é que é a moça. Será que aquilo lá existe ainda hoje? Se nós olhássemos para trás, que nem o Abel olhou para trás e viu Deus matando um cordeiro por seu pai e sua mãe e fazendo túnica. Será se nós olhar para trás e nós vesse Isaac e vesse a Rebeca, que casaram em cima de oração, os casamentos permaneciam até o fim, como os dois permaneceu, Isaac e Rebeca permaneceu até o fim. Por que permaneceu até o fim? Porque tinha Deus, tinha oração naquele casamento. Tinha oração naquele casamento. Agora, quando o Abel viu, a Caim viu que seu culto foi reprovado, primeira coisa que faz é o seu semblante cair. Esse é um sinal. Esse é um sinal. A reprovação traz tristeza. A reprovação traz semblante mudado. Eu vejo na Bíblia, os irmãos de José, quando José contou o sonho para eles, o semblante deles mudaram e eles não tratavam mais José pacificamente. Eles tratavam José com ignorância. Está lá na Bíblia. Os irmãos de José não tratavam mais José pacificamente. Tratavam José já na base do tranco e barranco. Nós vemos o pai, o sogro e os cunhados de Jacó também mudando o semblante com Jacó. Os irmãos de José mudou o semblante com José. O pai e os irmãos de Raquel e Leia, que mudou o semblante com Jacó, que Jacó falou para sua esposa: vamos embora, com o semblante do seu pai e dos seus irmãos não é o mesmo. Do sinal que as coisas não vai bem com Deus, que Deus não aceitou a oração, que Deus não está aceitando aquela vida, está reprovando, é mudança de semblante. É mudança de semblante e mudança de tratamento. A pessoa começa a tratar o outro mal, dando resposta seca, não importando com a pessoa, passa perto da pessoa, pai que não vê. É o sinal que aquela pessoa já está reprovada. Como o rei Saul foi. Quando o rei Saul foi reprovado por Deus, por não matar tudo malequitas, e fazer o sacrifício na frente de Samuel, não esperou Samuel, primeira coisa que mudou no rei Saul foi o comportamento. Ele passou a ser um homem agressivo. Um homem salvo e agressivo, o que tem muito hoje. Salvo agressivo. É salvo, mas é agressivo. Não pode falar com ele que é agressivo. E sendo como um brother vem e fala assim, um homem cheio do Espírito Santo, ele é dócil e é quieto.
Ele é dócil e é quieto. A duas qualidades de um homem cheio do Espírito Santo. Ele é dócil e ele é quieto. Agora, seu semblante caiu, aí Deus veio conversar com ele, Deus desceu para conversar com ele, que nem desceu no Pentecoste, Deus desceu no Pentecoste, Deus desceu na fornalha, Deus desceu na cova dos leões, Deus desceu para conversar com a mãe e pai de Sansão, Deus desceu para encontrar com Jacó, Deus desce. Deus desceu lá para cuidar de Moisés no Rio Nilo, irmão Branham disse, Deus desceu. Essa palavra aí, Deus desceu, Deus já veio aí, que muito fala, Deus já veio. Claro que ele já veio, em teofania já veio mesmo. Faz tempo que ele já veio em teofania. Ele desce mesmo em teofania, mas no físico ainda não. Como que ele vai descer no físico se nós não fomos transformados ainda? Tem que esperar a nossa transformação. Tem que esperar a nossa transformação. Aí despois que veio o Isaac. O Isaac vem despois da transformação. O Isaac vem despois. Tiveram que ser transformados para ter Isaac. Isaac é Jesus, é lógico que é Jesus. Quer que venha o Isaac antes de ser transformado? É Bíblia, só ler Bíblia, só olhar no retrovisor. Você tem que olhar no retrovisor. E olhar para frente. Se você só olha para frente, você vai fechar quem vem atrás. Às vezes vem um caminhão atrás, você não olha no retrovisor, você vai acabar se acidentando. Você tem que olhar para frente, mas tem que olhar para o retrovisor. Senão não existia retrovisor no caminhão, né? Se não era para olhar para trás e ver quem está vindo. Às vezes vem um guarda dando sinal para você parar, você não olha no retrovisor, você não vai ver que um guarda está mandando você parar. Aí Deus veio conversar com ele. Deus desceu quando ele desceu no Pentecoste. O Caim ouviu a trombeta de Deus. Deus veio tocar trombeta para Caim. Trombeta da liberdade. Deus tocou a trombeta da liberdade para ele. Caim, aonde está Abel, teu irmão? Tratou ele de irmão, porque ele era irmão por parte de mãe. Ele falou, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Se ele não era guarda, ele não tinha nada a ver com anjo, porque os anjos são guarda. Os anjos são guardião. Ele já disse, eu não sou guarda. Eu não sou guarda. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ali mesmo ele já estava mostrando que ele não tinha nada de ver de anjo. Na resposta que ele dá para Deus. Na resposta que ele dá para Deus. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ele diz, eu não sou guarda do meu irmão. E a Bíblia vem, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos guarda. E ele já disse que não tinha nada a ver com anjo. Porque, eu estou falando isso porque eles falam que essa área de Caim foi gerada pelos anjos que caiu. O anjo não tem glândulas. Como que o anjo ia gerar, se o anjo não tem glândulas? Aquele anjo caído virou demônio. Teofania, não come, não bebe. Teofania não tem glândula. Quando o irmão Branham viu a teofania lá no céu, correndo em milhares, gritando, precioso irmão Branham disse, ali a gente podia abraçar ela, porque ali não tem glândulas. Ali não tem malícia, porque não tem glândulas. Como que o anjo que foi expulso gerou aqui na terra aqueles filhos gigantes, esse anjo não tem glândula. É muito erro. E é erro, não é erro de 1000 quilômetros, é erro de 10 trilhões de quilômetros longe da verdade. É uma vergonha ter uma fé dessa. Que anjo desceu aqui e gerou filho. É uma vergonha. E são gente estudado, hein? São gente estudado. E muito estudado, e muitos.
É religião que se encontra ali dentro, médico, advogado, doutores. Que são gigantes também, né? Se não tem Deus, é gigante. Aí Deus falou para Caim: Caim, se você proceder bem, não há aceitação para ti? Deus faz uma pergunta. Se tu proceder bem, não há uma aceitação para ti? Ele esperava uma resposta de Caim. Sim, há. Porque ele faz uma pergunta. Se você proceder bem, não há uma aceitação para ti. Eis que o pecado já está à porta. Mas a ti, Caim, contém dominá-la, mas tu tem que dominá-la. O pecado já está à porta, mas você tem que dominar. Deus falou para Caim que o pecado já estava ali, mas ele tinha que dominar. O pecado já está aí, mas ele tem que dominar. Dominar a sua emoção, dominar os seus desejos, dominar seu olhar. Que Jó falou: eu fiz um pacto com Deus para mim não olhar em uma virgem. Eu fiz um pacto com Deus, Jó disse, para mim não olhar em uma virgem. Olhar quer dizer com malícia. Olhar, olha, mas olhar com malícia. Pecado já está à porta, mas a ti convém dominá-lo. Você tem que dominar seu desejo, seu apetite. Você tem que dominar seus passeios. É você que tem que dominar. Deus falou para Caim que ele tem que dominar. Aí Caim fala para Deus. Aí Caim sai dali. Porque o irmão Branda disse que Caim, ele tinha o que Deus falou para Caim: se você proceder bem, não há aceitação para ti. O proceder bem era ele ir em Abel, falar: Abel, eu errei, você acertou. O seu culto está certo, o meu está errado. O seu foi aprovado, o meu reprovado. Eu quero um cordeiro seu. Ou emprestado, ou comprado, ou você me dá, mas eu quero um cordeiro seu. E eu vou oferecer o seu cordeiro. Eu vou fazer uma limpeza no meu altar. Eu vou pegar uma vassoura, eu vou varrer todo o meu altar, jogar fora toda aquela flor, todo aquele legume, eu vou varrer, eu vou limpar tudo e colocar um cordeiro lá. Trocar tudo por um cordeiro, trocar tudo por um Jesus. Fazer uma limpeza naquilo que foi reprovado e colocar Jesus no lugar. Mas ele não tinha humildade para isso. Porque precisa ser humilde para reconhecer que está errado. Precisa ser humilde para ir na pessoa que está certa e falar para ela: estou errado, você está certa. Deixa eu oferecer o culto como você oferece, deixa eu batizar como você é batizado, deixa eu tomar ceia como você toma, deixa eu me vestir como você se veste, porque eu sei que o que você está fazendo está sendo aprovado por Deus. Mas ele foi no Abel, não para pedir para Abel um cordeiro, não para comprar, não para trocar. Ele foi convidar Abel para dar uma volta no campo, levar Abel longe do sacrifício, levar Abel longe do altar dele, levar Abel longe do Calvário, levar Abel longe de Jesus. Aí ele pegou um pau e cacetou Abel. Mas o Abel não morre. Porque essa linhagem de Caim, que hoje não é na carne, mas é no espírito,
porque no dilúvio morreu todo da carne, mas ficou no espírito. Que passou na arca foi espirituais, porque senão toda criança não era salva, porque toda criança é salva. Então era também salva a raça de Caim, na morte de Cristo. O que ficou foi a natureza. E a natureza é um espírito. E um Espírito Santo, o espírito morre e nasce o Espírito de Deus no lugar. Mas ele não teve humildade para chegar em Abel, pedir para Abel um cordeiro. Reconhecer que estava errado. Convidou Abel para ir para o campo para arrastar Abel longe do sacrifício, longe do Calvário. É o que ele quer, afastar nós longe da igreja, levar nós longe do altar, levar nós longe de Jesus. É o que a pessoa convida a gente. Os caídos, os reprovados por Deus, não vai falar para mim que Deus não reprova ninguém, que lá no livro de Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que Deus o abandonou. Está lá em Romanos 1, é só ler lá. Que Deus o abandonou para fazer o que eles querem. Deus o abandonou. Deus abandonou o rei Saul, nem sabe disso. Deus abandonou Caim. Veio dar uma oportunidade para ele, mas ele não aceitou a oportunidade. Ele não aceitou a oportunidade. E a pessoa não aceita a oportunidade. Aí fica pior. Aí Caim veio arrastando, irmão Brando, que ele veio arrastando, até que ele chegou no altar dele, que nessa altura só tinha cinza. E ele deitou em cima do altar e morreu em cima do altar que ele ofereceu o cordeiro para Jesus. Então ele morreu aonde Jesus morreu. Ele morreu aonde Jesus morreu. Esse é o lugar de nós morrer, aonde Jesus morreu. Morrer na cinza de Jesus. Que Deus te abençoe e Deus te dá paz. Olha, irmão, essa linhagem aí, depois se a gente for falando para frente aí, a gente vai ter que entrar que Caim, depois não foi mais lavrador também, ele é lavrador, mas parou de ser lavrador. Ele mudou de profissão porque a terra não dava mais fruto para ele, podia carpinar, fazer o que for, virava deserto o que ele fazia, era amaldiçoado. Ele foi explorar a montanha, ele foi trabalhar com metal, com cobre, com ouro. Ele virou cientista. Caim foi o primeiro cientista a mexer com essa parte de eletrônicas. Foi ele que fez o primeiro órgão, o primeiro instrumento musical. Quem fez foi a linhagem de Caim, porque ele mexia com metal, com cobre, essas coisas. Se for continuar, mas o tempo não dá. E por isso que o irmão Branda disse, quando nós chegar lá na eternidade, nós vai sentar para conversar sobre a redenção, e nós vai 1000 anos conversando sem perceber. O irmão Branda disse, nós vai 1000 anos sentado conversando sem perceber. E ainda não vai terminar o assunto. Ainda não vai terminar o assunto. Que Deus te abençoe. Hoje nós estamos aqui com outro neto meu fazendo o trabalho, porque o Dadinho precisou levar a avó dele para a cidade. E ficou o Micael. Hoje está aqui o Micael, né? E eu não sei se o Micael notou alguma coisa aí do doutor. Duas perguntas. Ah, o Micael notou, sim. É um menino também inteligente, um menino muito bom. Eu tenho os netos que é um presente que Deus me deu. Sou muito orgulhoso com isso. Com os netos que Deus me deu. Sou muito bom. Vamos lá então. Oliveira Marcelo perguntou duas coisas. Em que consistia a túnica de várias cores de José e qual o seu significado?
As 7 eras da igreja, irmão. Na mensagem Discernimento do Espírito, o irmão Branham explica. A túnica de José era a aliança que José tinha feito com José. Jacó tinha feito uma aliança com José. E ele se tornou... Porque no começo, irmão Marcelo, você vai ver que José trabalhava junto com seus irmãos. Depois José não trabalhava mais com seus irmãos. José se tornou intermediário. Ele ia nos seus irmãos e voltava para o pai. Ele vinha no pai e voltava para os seus irmãos, levando notícia e trazendo notícia. Ele fez o trabalho de Jesus, intermediário entre nós e Deus. Porque Jacó era a graça. E ele apontava para Deus. Então, quando ele se tornou mediador entre seus irmãos e seu pai, o pai dele fez uma túnica de 7 cores, que era uma aliança que tinha feito com José. E a túnica de 7 cores, o irmão Branham disse, é a 7 eras da igreja. Então José, ele vestia com as 7 eras da igreja, porque as 7 eras da igreja também é 7 cores. As 7 eras da igreja também é 7 cores, é um arco-íris. É uma aliança que Deus fez conosco, as 7 eras da igreja. E nós estamos dentro dela. Ela é a veste nossa. A nossa veste é as 7 eras da igreja. Nós estamos vestidos das 7 eras da igreja. A próxima pergunta é: por que os soldados rasgaram as vestes de Jesus em 4 partes e sortearam a túnica de Jesus? Então, eles pegaram a túnica, né, de Jesus, dividiram em 4 partes, é isso? É. Isso mostra que o evangelho ia ser dividido, irmão. Isso mostra o que ele ia fazer com o evangelho. Porque a túnica de Jesus apontava para quê? Para o Espírito Santo. A sua veste apontava para o evangelho. Vestia a armadura de Deus, vestia a veste de Jesus. Porque nós temos que ter veste. O irmão Branham disse que a alma debaixo do altar não tinha veste, Deus deu uma veste para eles. E a virginécia também não tem veste. Deus dá uma veste para a virginécia, porque ela também não tem. O filho pródigo, quando voltou, ele não tinha nada. A veste que o filho pródigo usou foi dada pelo seu pai. A melhor roupa seu pai deu para ele. Então a virginécia não tem veste também. Então a veste aponta para o evangelho, entendeu? E a túnica aponta para o Espírito Santo, que eles dividiram o Espírito Santo. Que eles dividiram o Espírito Santo. Um levou uma parte, que é só falar em língua, outro levou outra parte, que é só prosperação, outro levou outra parte, que é só sacrifício, e assim a túnica dele repartido em sorte, repartido em 4 partes pelo soldado, era o que ele ia fazer com o Espírito Santo. Repartir o Espírito Santo. Na mensagem Festa da Trombeta, lá no fim dela, o irmão Branham disse que o Espírito Santo foi preso por 2000 anos. Foi preso. Junto com o rio Eufrate, acho que é o Eufrate. Junto do rio, que o irmão Branham disse que é a denominação. A denominação, ela foi a gaiola que prenderam o Espírito Santo. E aí está falando que dividiram em 4 partes. Em 4 partes. Né? Quer dizer, 4 partes, e a Terra tem 4 continentes, né? 4 partes, cada um levou uma parte. Cada um levou uma parte. Agora nós, pela graça de Deus, unimos novamente essa túnica. Nós não temos o Espírito Santo em parte, nós temos ele por completo. O irmão Marcelo, eu sempre estou falando, baseado na mensagem do irmão Branham, é lógico, que o Espírito Santo na carne, o Espírito Santo no Espírito, o Espírito Santo na alma. Isso é o irmão Branham que ensina. E ele tem uma parte do Espírito Santo na carne, ele não tem no Espírito. O outro tem no Espírito e na carne, já é 2 partes, mas não tem na alma. Então, aí está mostrando que ele ia partir o Espírito Santo em 4 partes e eles iam rasgar o Evangelho. Ele ia rasgar o Evangelho, porque o Evangelho é a veste.
Nós temos que ser revestidos do Evangelho. Lá em Apocalipse 12, está escrito assim que a mulher está revestida do sol. Quem que é o sol? É Jesus. E quem é Jesus? É o Evangelho. Jesus é a palavra feita carne. O Evangelho, a Bíblia, é Jesus. E em forma de letra. Mas é Jesus. É Jesus. Então, que Deus o abençoe. Só essas duas perguntas? Só essas duas. Então, nós vamos agora orar. Senhor Deus, tem pedido de oração? Do Oliveira Marcelo também solicito mais o Espírito Santo, oração pela minha família e meus queridos irmãos na fé. Senhor Deus, que a tua graça atinge a cada filho e filha do Senhor, Pai. Livra nós de ser continuação de Caim. Livra nós disso. Não deixa de jeito nenhum, Pai, nós pertencer a essa área de Caim, porque não aceita, não é humilde, não aceita que está errado, não se conserta, piora cada vez mais. Essa é a área dos Caim. Mas a área de Abel é olhar para trás e ver o que Deus fez e repetir o que Deus fez. Trabalhar onde Deus trabalhou. Se Ele lavou o pé, nós também lavamos. Se Ele amou, nós também amamos. Se Ele perdoou, nós também perdoa. Se Ele não fez acepção de Maria Madalena, que era uma mulher de má fama, a samaritana, nós também não fazemos. Porque nós olha para trás e vê o que Jesus fez e nós traz para o nosso presente. E nós olha para frente e nós vê o que Jesus vai fazer. Que Ele vai nos transformar, levar nós para a glória. E isso aí leva nós a olhar para trás e olhar para frente. E com isso, trabalhamos, construímos. Ajuda nós, em nome do Senhor Jesus. E uma boa tarde para cada filho e filha do Senhor, para cada ouvinte. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.